E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Hoje eu vou te mostrar algumas dicas de como acertar mais questões no Enem, né? Então, com esse passo a passo completo, com esses macetes, eu acredito que você vai conseguir sim acertar mais questões, ter um melhor desempenho, né, de certa forma. E aí, em caso de dúvida, né, você se identificar também com o vídeo, se não concordar com algo, fala aqui depois nos comentários que eu estou respondendo vocês. E eu quero também saber a sua opinião, quero saber o que você pensa. E aproveita também e deixa depois nos comentários, né, alguma dica, algum macete que também você já usa e que você tem, né, como material de apoio, pra gente compartilhar também com o resto da galera. Enfim, então antes de a gente começar o vídeo, como eu sempre digo, não deixe de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilhe o vídeo com os amigos, porque isso me ajuda bastante. E tá saindo vídeo novo todo dia aqui no canal, às 12 e às 19 horas. Então se inscreve, curte, compartilha o vídeo. Let's bora! Bom, meu povo, então vamos lá. Separei aqui 1, 2, 3, 4, 5 dicas para falar com vocês nesse vídeo, de como acertar mais questões, né? Que esse é o tema do vídeo. E é muito interessante porque quando você entende que por mais que você domina o assunto, né, que você estudou, que você está ali, né, todo dia estudando para o Enem, é interessante ver que por mais que você saiba tudo isso, você pode potencializar mais ainda o seu estudo com essas dicas, né? Com formas de acertar mais questões na hora da prova, ser mais estratégico, porque como vocês sabem, né, no Enem, um dos nossos mais algo que a gente se preocupa bastante, né, e que seria o nosso vilão, digamos assim, na prova, né, em si, é o tempo, porque às vezes a gente sabe o assunto, mas o tempo acaba atrapalhando, né? Então, com essas dicas, você sendo estratégico, isso é muito bom também, porque às vezes não adianta nada você saber o assunto, sendo que você não é estratégico e você não domina o tempo e você não aplica, por exemplo, essas dicas aqui para poder ter um melhor desempenho. Mas é isso, talvez eu acredito que até algumas dessas dicas aqui você já aplique, e aí é interessante porque vocês podem ver que eu acho que é um bônus mesmo, né? Por mais que você saiba o assunto, é importante também aplicar algumas dicas, alguns macetes para poder ser mais estratégico e mais prático no dia, né? Para valer ali. Enfim, então vamos lá. Primeira coisa que eu anotei aqui é passar a resposta direto para o gabarito, principalmente aquelas que você já tem certeza. Por que eu digo isso? Primeiro, porque você evita de depois errar no gabarito. Às vezes acontece demais, né, com muita gente, quando está passando ali com o tempo final, no final da prova, você está ali desesperado tentando marcar tudo no gabarito, e aí vira e mexe, você pula uma questão sem querer e depois desanda tudo, né? Você já está marcando tudo errado no resto. Então assim, para você não cometer esse erro e para você também já garantir aquela questão, né, não cometer o erro, né, de colocar errado no gabarito, já passa direto, fez a questão, tem certeza que aquela questão está certa? Vai direto para o gabarito, nem pensa, já marca ali, ó, no gabarito, porque isso vai te ajudar a não errar aquela questão, né, como eu estava falando, porque você já está passando direto para o gabarito e você já está otimizando o seu tempo. Você não vai precisar, no final da prova, passar aquelas questões para o gabarito. No final da prova, você vai estar se preocupando com aquelas questões difíceis que você não tinha respondido no início, entendeu? Então isso é muito bom, porque você já passa direto para o gabarito, otimiza tempo e, além disso, evita de não cometer nenhum deslize, nenhum erro na prova, né? E aí, depois disso, na segunda dica que eu coloquei aqui, é você eliminar também aquelas alternativas que têm palavras duvidosas. Então, por exemplo, exceto, todo, sempre, exceto, todo, sempre, apenas também, eu anotei aqui apenas, porque assim, não é que esteja 100% errado, mas é meio duvidoso, né? Quando tem tudo é isso, ou sempre, eu acho que isso também tem que ficar com o pé atrás, tem que ver com calma aquela alternativa, porque às vezes também é uma alternativa uma alternativa incorreta, e aí você já elimina logo de cara e tem mais chances de acertar aquela questão, né, de acertar mais questões na prova. Uma outra dica, né, a terceira dica também, que é muito interessante você aplicar isso no dia da prova, e que otimiza tempo também, é você primeiro ler o enunciado, ler o que a questão está pedindo. Isso se encaixa principalmente em linguagens e em humanas, porque quando você lê o que a questão está pedindo, você vai ler o texto já sabendo o que você está procurando. Então, por exemplo, você não precisa ler o texto, né, por exemplo, linguagem, né, o texto é enorme. Você lê o texto, depois vai para o enunciado, depois você leu o que está pedindo ali, volta de novo para o texto para procurar a informação, para procurar a resposta. Você perde muito tempo fazendo isso. Então, para você não perder tempo e acertar aquela questão, né, porque às vezes quando você faz isso, lê o texto, vai para o enunciado, lê o texto, vai para o enunciado, você às vezes se perde e fica na dúvida de duas, três alternativas. Então, para você não ficar na dúvida e não errar aquela alternativa, marcar a alternativa incorreta, né, a alternativa errada, lê primeiro o enunciado, porque quando você for para o texto, você já vai grifando ali, ó, anotando, circulando as informações importantes que você vai usar
como base mesmo para encontrar a alternativa correta. E isso ajuda muito e otimiza tempo também. Em matemática é a mesma coisa, então você já vai direto para o enunciado, depois você já vai circulando ali os dados, né, os números, as informações que você precisa para fazer o cálculo. Porque às vezes a questão está pedindo uma coisa muito específica, então você não precisa ficar perdendo tanto tempo ali naquele o texto enorme. Você já vai procurando ali, né, tendo aquela leitura rápida e já marcando o que você está procurando, de fato. Porque tem muito isso, às vezes tem mais de uma alternativa correta, só que por mais que a alternativa esteja correta, não é o que o enunciado está pedindo. Então é muito importante que você faça isso, que você encontre o X da questão, o problema em si, o que ela está querendo de você, o que ela está exigindo, porque só assim você encontra a alternativa que é mais compatível com a pergunta, né? Como eu disse, às vezes tem mais de uma alternativa correta. O que você precisa encontrar é aquela que é a resposta da pergunta, né, de fato. Acho que deu para vocês entenderem, né? E aí, depois disso, vamos para a quarta dica, né? A quarta dica que eu anotei aqui é você olhar as questões primeiro, né? Porque elas se complementam. Então, por exemplo, tem uma questão de... Deixa eu ver. Uma questão de biologia que se relaciona com a questão de química, né? Tem questões assim parecidas, por exemplo, geografia com história. Então, assim, às vezes, se você está na dúvida, como eu falei, se você tem certeza que aquela questão, né, que aquela alternativa está correta, passa direto para o gabarito. Mas se você tem dúvida, não passa direto para o gabarito e coloca uma interrogação, né? Porque aí depois você pode olhar depois no final da prova. E aí, quando você olhar no final da prova, é interessante porque quando você estiver resolvendo as outras questões, você pode encontrar uma questão parecida com aquela, ou então que a resposta está na outra questão. E isso tem muito, principalmente no Enem. Às vezes você está na dúvida de duas alternativas, e aí tem uma outra questão, em 3 páginas depois da prova, que dá a resposta no próprio texto. Então você já evita de cometer um erro, entendeu? Então, se você tem dúvida naquela alternativa, não passa direto para o gabarito, porque às vezes a resposta pode estar em outra questão. Então isso ajuda muito também. Quando você, ao invés de passar aquela questão que você está na dúvida, né, aquela alternativa que você está na dúvida, que você marcou, para o gabarito, deixe para passar no final, quando você tiver certeza mesmo, 100%, que não tem nenhuma outra questão que possa estar te dando ali a resposta, né? Porque isso também tem muito, principalmente no Enem. E por último, meu povo, a última dica, e que também é muito importante, e que eu uso, por sinal, hoje em dia também na faculdade, você, ao invés de procurar a alternativa correta, procura a alternativa errada. Porque quando você já encontra a alternativa errada, você já marca, você já sabe que aquela alternativa está incorreta. Então, essas chances de encontrar a alternativa correta aumentam muito mais, né? A probabilidade, digamos assim, são 5 alternativas, né? A, B, C, D e E. Então é 20% de chances de você acertar, né? 20, 40, 60, 80, 100, 100%. Então você tem 20%, né, para encontrar a alternativa correta. Se você encontrar uma dessas alternativas errada, a porcentagem aumenta, né, de chances de você acertar. Vai para 25%, né? 25, 25, 25, 100, isso. 25%. E aí você diminui outra, que você tem certeza que está errada também, sua chance de acertar aumenta mais, né? Porque você já tirou 2 do jogo, então só tem 3 agora. Então a chance de você acertar aumenta mais. Então, ao invés de você procurar a alternativa correta, procure as alternativas que você tem certeza que está errado, que não é aquela alternativa, porque aí sua chance de acertar aquela questão, né, de encontrar a alternativa correta, aumenta mais. Então isso é muito bom também e é uma ótima dica, é uma forma prática, estratégica para você acertar mais questões na prova, né, no dia, ali para valer. Mas é isso, galera. Eu acho que de um modo geral essas são algumas dicas de como acertar mais questões na prova, né? Como eu falei, eu acho que é um equilíbrio também, é o que eu acredito. Por mais que você tenha domínio da teoria, que você tenha estudado, que você tenha feito muito simulado, é importante que você aplique essas dicas, que você tenha isso como um material de apoio mesmo, e que você seja estratégico na prova, até por conta do tempo, como eu estava falando, porque às vezes não adianta nada você ter o conhecimento, sendo que você também não é estratégico a ponto de conseguir otimizar seu tempo e usar essas dicas a seu favor, né? Para ser mais estratégico, mais prático, e não sofrer tanto na hora da prova, e não correr o risco de, às vezes, não conseguir responder uma questão, ou de marcar uma alternativa que você ficou na dúvida, mas que você sabia a resposta por conta disso, né? Por pequenos deslizes, né? Por exemplo, passar o gabarito ali errado e por aí vai. Então, para vocês não cometerem esses erros, né? Eu recomendo que vocês usem essas dicas, mas como eu falei, o ideal é que vocês tenham isso como harmonia mesmo, né? Que vocês usem como equilíbrio. Tanto essa questão de simulado, de fazer ali a prova e tudo, ter o conhecimento, né? A base teórica bem firmada, mas também usar essas dicas como material de apoio, como material que vai te guiar e te auxiliar durante esse processo e durante ali a sua produção, quando você estiver fazendo a prova, né, de fato. Mas caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, fala aqui nos comentários, como eu falei, eu estou respondendo vocês. E aproveita e deixe aí nos comentários também alguma sugestão de vídeo que vocês querem ver aqui no canal nesse ano de 2023. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.